Oi, gente, bom dia. Muito bom dia nessa sexta-feira, no dia 10, né? 10 de janeiro de 2025. Que bom que você está aí, que bom que eu estou aqui, que bom que nós podemos conversar um pouco sobre a palavra de Deus no dia de hoje. A leitura de hoje se encontra em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22, que diz assim, ó: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu li até o versículo 23 para fechar aqui a nossa fala, né? Então, o texto mostra aqui, então, um rapaz que tinha muitas posses e estava muito preocupado com a vida eterna. Hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas com a vida eterna, as pessoas estão preocupadas com a vida terrena, né? A gente está sendo muito treinado a pensar no aqui e agora, né? O que eu posso ter. É um hedonismo, né? Uma busca pelo prazer, uma busca pela felicidade, um estoicismo, né? Um hedonismo, um sentimento do aqui e do agora. Mas o aqui e agora passa. O agora já passou. Quando eu cheguei no A final da palavra agora, ela já passou. Então tudo passa, aqui tudo passa. E esse homem tinha muitas posses, estava muito apegado a essas posses, mas ele também tinha um olhar na eternidade. Tudo indica que ele se tratava de um religioso. Ele fala: desde a minha mocidade eu observo todos esses mandamentos. Então ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia os mandamentos, ele sabia tudo sobre os mandamentos, mas ele não tinha força para cumprir os mandamentos. Muitas vezes acontece isso conosco também, né? A gente conhece, mas é difícil cumprir, né? Muitas vezes é difícil cumprir. Quando às vezes o mandamento, quando às vezes a palavra nos confronta, literalmente nos confronta, vem de encontro àquilo que a gente está vivendo, ou pensando, ou achando. E aí é difícil a gente mudar a opinião, né? E às vezes a gente perde grandes bênçãos, perde grandes coisas por não permitir-se mudar. E esse homem, então, falou com Jesus que conhecia todos os mandamentos, ele sabia disso tudo desde a sua juventude. E Jesus fala: então você vai fazer o seguinte, você pega isso que você sabe, pega todos os seus bens, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Uma vez que você pegar os seus bens e distribuir para os pobres, você vai ter um galardão te aguardando no céu, um prêmio. Porque lembra que eu falei numa das lives passadas que Deus é justo. Então todo o bem que você faz, se você der um copo d'água gelada para uma pessoa, Deus vai te abençoar por causa disso. Então se você der os seus bens aos pobres, você vai ser abençoado por causa disso. Mas Jesus foi muito claro com ele: depois você vem, toma a tua cruz e me segue. Então você vai achar a vida. A vida eterna não é constituída pelo bem que se faz, mas por tomar a cruz e seguir Jesus. A proposta é tomar a cruz e seguir Jesus. O que significa tomar a cruz? É eu aceitar os confrontos que a palavra me faz, mudar a minha vida de acordo com aquilo que ela apresenta, e então assim estarei seguindo a Jesus. Aí eu estou no caminho da vida. E isso para ele foi difícil demais. Mas a primeira parte é que foi difícil para ele. A primeira parte é pegar os bens e dar aos pobres. Jesus sabia que ele não ia acabar com a pobreza, ele ia se tornar só mais um pobre. Mas Jesus queria livrar ele da avareza. O problema de Deus não é você ter dinheiro. O problema de Deus não é eu ter dinheiro ou qualquer pessoa ter dinheiro. O problema de Deus nesse sentido aí, aliás, nem é problema de Deus, né? É problema nosso. É a avareza, é o amor desenfreado por dinheiro. Lá em 1 Timóteo, não lembro agora o capítulo, mas vai dizer lá que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? Então, a preocupação de Jesus com relação a ele estava ligada a isso. E a gente tem que prestar atenção nisso, né? Bom, mas aqui, o que eu quero ressaltar desse texto aqui é o versículo 21, que diz aqui o seguinte, que Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele.
Olha só, o versículo 21 fala assim: e Jesus, olhando para ele, o amou. Olhando para ele, o amou. Quando Jesus olhou para aquele homem que estava cheio de boas intenções, que estava preocupado com a vida eterna, que o destino eterno dele, ele sabia o seguinte: a minha riqueza vai acabar um momento, a minha vida vai acabar um momento, mas e depois daqui? Para onde vai a minha alma? Eu quero saber isso. Então eu vou perguntar, tem um mestre ali, tem um mestre de Jesus ali, eu vou perguntar para ele. E Jesus dá todas as explicações para ele, baseado naquilo que ele mesmo conhecia, e ele não consegue cumprir aquilo que Jesus falou. Então a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olha para nós e nos ama. O olhar de Jesus é um olhar de singularidade. Tinha muitas pessoas ali, mas Jesus olhou para ele. Há um outro momento em que Jesus olha especificamente para uma pessoa no meio de uma multidão, que é justamente no momento crucial e no momento dramático da vida de Jesus. É quando Jesus estava sendo julgado e já estava sendo sentenciado para ir para a cruz. Então a Bíblia diz que enquanto Jesus passava, depois da sua sentença, para ser levado então, para ser crucificado, apanhando, no meio de toda aquela situação que estava acontecendo, uma multidão ao redor dele, ofendendo, xingando, batendo nele, a Bíblia diz que ele olhou para o Pedro. Pedro negou 3 vezes, né? Quando Pedro negou a 3ª vez, eu não conheço esse homem, o galo cantou. Quer dizer, o galo cantar é um instrumento tocado, né? Então o soldado tocou um instrumento que deveria tocar naquele momento, certamente às 3 da manhã, e então Jesus olhou para o Pedro, falou, como que se dizendo para ele assim: Pedro, lembra que eu te falei que quando o galo cantasse pela 3ª vez você me negaria? Lembra quando eu te falei que você me negaria 3 vezes até o galo, antes do galo cantar? Então Jesus olhou para o Pedro. É um olhar singular, né? Quando Jesus olha para uma pessoa, e ele olha para todos nós, ele vê as necessidades dessa pessoa. Ele conhece o potencial dessa pessoa. Jesus não olha superficialmente. A gente olha superficialmente. As pessoas nos olham superficialmente. Quando eu olho para uma pessoa, eu vejo aquilo que está sendo apresentado ali, a roupa que ela tem, a pele dela, o cabelo. Eu estou vendo aquilo ali que eu estou vendo. Mas Jesus olha com um olhar mais profundo, porque ele é Jesus. Então, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, e ele sempre olha para mim e para você, ele vê as nossas necessidades. Ele vê a nossa potencialidade, ele compreende as nossas lutas. Quantas pessoas às vezes estão enfrentando lutas, e a gente vê aquela pessoa o tempo todo, e a pessoa está rindo, brincando, sorrindo, está tranquila, mas a gente não sabe das lutas. Essa semana eu fiquei sabendo de um menino de 17 anos, que era tranquilo, tirou a própria vida. Tirou a própria vida perto da gente, tirou a própria vida, era um menino tranquilo, se olhando, percebe? Então assim, mas quando Jesus olha, ele faz uma ausculta, né? Ele percebe, ele não só olha, mas ele percebe quem somos nós, com profundidade. É por isso que o olhar de Jesus, é por isso que ele fala assim, ó, não julgueis segundo a aparência. Porque o nosso julgamento segundo a aparência, ele é segundo a aparência mesmo. Ele não vê a profundidade, ele não vê as lutas, ele não vê os medos, os desejos, as fraquezas. Ele não vê a humanidade da pessoa. Nosso olhar não vê a humanidade da pessoa. Tantas vezes, né? É um treinamento que precisa ser feito. Mas Jesus, por sua natureza, quando olha para a gente, ele já vê a nossa natureza humana, fraca, limitada, que muitas vezes tem desejo de segui-lo, mas não consegue. Que muitas vezes, ele falou isso com Pedro, né? Pedro queria defendê-lo, falou um montão de coisa. E aí depois, quando Jesus aparece ressurreto, Jesus fala com ele assim: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes. Pedro já não tinha condições. Então o olhar de Jesus para Pedro naquele momento, lá no capítulo 21 de João, já é um olhar de misericórdia. Tipo assim, é um homem que me ama de fato, é um homem que tem interesse na minha obra, é um homem que tem interesse em mim, é um homem que deseja a vida eterna, mas não tem força. Não tem força. Então, é assim que ele olha também para esse jovem rico. É assim muitas vezes que ele olha para mim, que ele olha para você, né? O olhar de Jesus é um olhar de amor incondicional, de amor perfeito, de amor puro, pleno. Não é condicionado. A gente muitas vezes olha para as pessoas, quando a pessoa pisou no seu calo, você olha para ela com um olhar meio ranzinza, né? Aquela vez você pisou no meu pé. Não, Jesus sempre olha com um olhar de misericórdia. Ele olhou para Judas e falou: amigo, você tem certeza? Para que você veio? E Judas dá um beijo nele. Era um olhar sincero, né? Ele olhou dentro do coração do Judas. O olhar de Jesus é um convite à intimidade. Vem para cá, vamos conversar. Vem para cá. Ele percebe que nós somos pequeninos, ele percebe que nós somos fracos, ele nos vê por inteiro. Lá em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, frequentemente fala:
conheço as tuas obras. Conhecer, na Bíblia, conhecer significa intimidade, profundidade. Então, quando ele fala conheça, ele fala assim, eu conheço as entranhas das suas obras, as suas intenções, eu conheço as suas inclinações. Antes de você pensar um negócio, antes de você formular um pensamento, eu já conheço antes. Está escrito no Salmo 139. Eu já conheço antes, eu sei antes. Então, quando Jesus nos olha, quando Deus olha para a gente, é com esse olhar que ele olha, né? Lá em 1 Samuel 16, 7, o conselho dado a Samuel, quando foi ungir Davi, ou foi ungir um rei para Israel e veio Davi como último, é dito para Samuel o seguinte, não fica preso na aparência não, porque eu não vejo a aparência, eu olho o coração. Né? Porque o Davi era diferente dos seus irmãos. Davi, tem uma longa história sobre Davi, ele era diferente, ele era ruivo, ele não tinha um aspecto da pele queimada, cabelo escuro, olho escuro, tudo diferente. Ele não tinha esse aspecto, o aspecto dele era outro. Davi era um menino ruivo, bonito, pequenininho, ele era de outra coisa, diferente, era outra, enfim. Pesquisa sobre isso, você vai saber um pouco mais sobre Davi. E podia correr o risco de Samuel fazer uma acepção de pessoas, não querer ungir Davi, porque ele não tinha o perfil. Olhando, ele não tinha o perfil para ser um rei. Mas Deus falou, eu estou vendo o coração dele. Ele tem um coração que me agrada. Então, Deus está olhando, Deus está vendo, Jesus está olhando, está nos amando de forma incondicional, porque Ele conhece quem somos nós. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, Jusilane, Alice, Ana Machado, Carlinha, Sandra, todo mundo aí, Flávia. Deus abençoe a vida de cada um de nós e que possamos ficar firmes na ideia de saber o seguinte, Ele está vendo, Ele está olhando, Ele sabe das nossas lutas, das nossas tribulações, Ele sabe das nossas tristezas, Ele sabe dos nossos passos, nossas intenções, Ele sabe tudo. Vamos colocar tudo diante dele e seguir debaixo do seu olhar amoroso. Deus nos abençoe.